E começando então o nosso evento Conectados pela Fé, com muito carinho nós queremos acolher o padre Pedro Cunha, como Eduardo disse, sacerdote da Diocese de Lorena, professor de Filosofia, Teologia e Comunicação na Unifateia. E ele vai refletir conosco neste primeiro momento, transformação digital, um novo caminho para a pastoral. Padre Pedro, bem-vindo, o espaço online é todo seu. Bem-vindo, padre. Obrigado. Prazer estar com o senhor mais uma vez aqui. Olha, a alegria é minha, viu? Porque ter o privilégio de participar desta noite celebrativa dos 10 anos, para mim é realmente uma honra. Não estou vindo aqui só falar sobre essa questão da transformação digital. Na verdade, eu estou aqui muito mais para celebrar isso. O A12, ele é essencialmente a expressão do digital, porque ele nasceu para isso, ele se desenvolve assim e ele tem se transformado nessa expressão digital para a igreja, para a evangelização o tempo todo. Vocês pediram para falar um pouquinho sobre essa questão da transformação digital aplicada à pastoral, transformando a pastoral, modificando a pastoral. Pois bem, eu fico pensando como era antigamente a nossa vida pastoral. Nós tínhamos a igreja, nós tínhamos o padre, nós tínhamos os fiéis. Era assim. Ali na igreja a gente tinha catequese, ali na igreja a gente tinha os sacramentos, tudo estava ali. E quando a gente saía dali da igreja, tudo estava na nossa casa. Então, era a igreja comunidade, a igreja família. Aí, de repente, surge uma coisa interessantíssima, o rádio. E a gente escutava, de longe, um padre celebrando a missa. Eu fui para o seminário por causa disso. Eu escutava um padre celebrar a missa. E ele dizia, olha, vai ter encontro vocacional. Eu achava aquilo tão interessante. Então, o rádio chega. Depois que a televisão chega, aí ficou mais bonito ainda, né? Porque, além de se ouvir, também a gente podia ver. Isso era maravilhoso. Mas tudo isso ainda era longe. Às vezes dava para fazer um telefonema custoso para a rádio, pedir uma música. Às vezes dava para escrever uma carta desejando feliz aniversário para um parente. Aqui mesmo em Aparecida o povo gostava de quando vinha visitar a casa da mãe, usava o rádio para poder mandar um alô. Olha, eu estou aqui em Aparecida. Tudo isso é lindo, é bonito, é maravilhoso. Mas quando realmente o digital se estabelece, duas coisas importantes acontecem. A primeira coisa, o digital ajuda a gente a interagir. Ele não só apresenta coisas, mas ele ajuda a gente a interagir. Hoje, o digital nos possibilita não só ver, mas também falar, se mostrar, se dizer. Puxa vida, isso é maravilhoso, né? Isso é extraordinário. Agora, a gente precisa tomar alguns cuidados pastorais com referência a isso. Por quê? Porque às vezes a igreja demora um pouquinho para fazer essas descobertas, né? E aí, quando faz essas descobertas, às vezes as pessoas também ainda têm dificuldade para poder se perceber aí e etc. Eu me recordo que houve uma época, isso ainda a gente nem pode dizer que é digital, né? Mas era um caminho. Vamos colocar na igreja data show, para o povo poder acompanhar a liturgia, as leituras e etc. Menino, isso deu uma confusão danada. Tinha gente que dizia, é bom, tinha gente que dizia, é ruim. Tinha pessoal da liturgia dizia, não, vamos fazer aqui. Outros diziam, não, isso aí é antilitúrgico.
Eu sei que no meio de tudo isso, eu acabei ficando com a veinha que participava da Paróquia Cristo Rei, que era um pouco surda, não era totalmente, mas era um pouco, mas tinha uma vista boa. E aí, quando eu resolvi tirar lá o data show, ela chegou para mim e disse assim: ô padre, não tire não, porque olha, eu não escuto nada que a mocinha lê na leitura, mas eu tenho leitura boa e tenho vista boa. Eu acompanhava por lá, agora o senhor tira e eu faço o que da vida? Eu venho para a missa, mal escuto o que é que o povo diz. Eu fiquei pensando, bom, e a tecnologia estava ajudando pastoralmente. Estava ajudando. Pelo menos aquela. Mas é litúrgico? Não é litúrgico? A palavra de Deus está onde? Será que a palavra de Deus só está no material? Não está também no digital? Claro que está. Olha isso aqui, gente. Olha o A12. Todo digital. Todo digital. Mas veja quanta palavra de Deus está aqui. Veja que o A12 faz pastoral. Porque o que é pastoral? Pastoral é você levar a evangelização àqueles que estão precisando da evangelização. Pastoral é você cuidar das ovelhas de Cristo como pastores. O que é, afinal de contas, que o A12 faz? Não é isso. Cada matéria, cada entrevista. Mas veja, hoje é de muitos modos. Hoje é com texto, hoje é com áudio, hoje é com vídeo, hoje é com imagem, hoje é com gráfico, hoje é com tanto de coisa, é com discussão. Olha que coisa maravilhosa! Então o digital nos abre perspectivas. O digital nos abre a possibilidade da gente poder realmente viver, experimentar, experienciar a pastoral de uma forma, eu diria, mais profunda. Porque, veja, eu me recordo de São Paulo, lá atrás, 2000 anos atrás, como era que Paulo se comunicava com os seus, com aqueles que precisavam do Evangelho, da Boa Nova de Cristo. Ele escrevia uma carta. Essa carta era enviada com muitas dificuldades, mas ele fazia isso. Mandava ali a cartinha. De lá para cá, olha quanta coisa a gente pôde fazer para que esta mesma Boa Nova de Cristo pudesse chegar aos de Cristo e aos que ainda não conhecem ou não conheciam Cristo. Olha quanta coisa. Veja que a gente pode fazer hoje, por exemplo, no A12, uma série de coisas que leva esta mesma Boa Nova para estas pessoas. Isso não é maravilhoso? Então, a transformação digital, ela também transforma a pastoral e transforma a evangelização. Mas olha, a gente não pode se esquecer de uma coisa. A característica essencial desta época digital é off-on. Liga, desliga. E isto a gente precisa ter noção de que, de fato, a possibilidade que eu tenho de ligar e desligar, conectar e desconectar, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, com a facilidade que eu tenho, isso também acaba sendo um perigo, gente. Porque com muita facilidade eu me desligo da Boa Nova, eu me desligo da evangelização, eu me desligo do Evangelho. E às vezes eu faço isso por bobeira, às vezes eu faço isso por preguiça, às vezes eu faço isso por desinteresse mesmo, às vezes eu faço isso porque não vou muito com a cara de determinada pessoa. Hoje mesmo, hoje não, ontem, na formação dos aldeeiros, me mandaram um cartunzinho e eu achei interessante. O cartunzinho dizia assim, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de permanecer na fé e na igreja por causa do pecado ou dos pecados, por exemplo, de um padre. Imagine se o padre fosse ter dificuldade de permanecer na igreja
por causa dos pecados dos seus fiéis. Nenhum de nós estava na igreja mais. Porque nós, mais do que ninguém, conhecemos os pecados dos nossos fiéis. Então, o digital também ajuda a gente conectar e desconectar. Eu sou amicíssimo do Padre Camilo, gosto do Padre Camilo. O Padre Camilo é um santo. Um belo dia, por qualquer razão, qualquer motivo, eu passo pelo Padre Camilo, o Padre Camilo me ignora. Eu digo, pronto, não quero mais saber do A12, não quero mais saber de Aparecida, não quero mais saber da igreja. Por quê? Porque o Padre Camilo me ignorou. Opa! Vê como é fácil conectar, desconectar. E aí eu me desconecto. Aí eu não vejo mais, eu deixo para lá. Eu tenho muitas outras coisas, é multi, tudo hoje é multi. Então eu vou procurar outras coisas. Porque também o digital hoje abriu perspectivas, abriu caminhos, abriu possibilidades. Hoje você não tem só um canal de televisão, você não tem só um portal de internet. Hoje você tem dezenas. E aí há uma oferta, há muitos caminhos, né, que a gente pode trilhar. Acho que o povo está querendo me dar um lencinho para eu enxugar o suor, né? A gente vai ficar assim, viu, padre? O senhor se prepare, que é desse jeito mesmo, viu? Pronto, obrigado. Assim fica melhor, né? Fica dando brilho lá no digital, né? Na igreja a gente não se importava, né? Sua cabatina fica molhada. O povo não está nem aí, nem vê. Aqui no digital, aliás, isso é uma coisa interessante. O digital, ele aproxima. Ele é como o binóculo que vai lá. Lá na igreja eu estou no altar. Quem está lá no fundo nem vê minha boca se mexer. Aqui não. Aqui, veja, esse negócio vem perto. Bem pertinho assim, fica tudo aqui. Então qualquer coisinha, um suorzinho que sai aqui, todo mundo já viu. O digital também tem isso. E na pastoral isso tem peso. Por quê? Porque o digital leva os detalhes à tona. O digital mostra aquilo que talvez a gente não quisesse que fosse visto, né? Você imagine as mensagens, você imagine as fotografias, você imagine os vídeos que são feitos de coisas pastorais. Esse tempo de pandemia mesmo trouxe para a gente coisas engraçadas, mas também trouxe para a gente coisas horrorosas de celebrações, de liturgias, de encontros, de catequeses e tantas coisas. Aliás, por falar nisso, eu acho que a igreja nunca vai agradecer o suficiente por nós termos utilizado o digital como nós passamos a utilizar nessa pandemia. Você pense bem no que seria, a vida da igreja sem o digital durante a pandemia. Pense. Eu vivi momentos da igreja em que eu participava da missa uma vez a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Talvez você não saiba o que é isso. Você não tem missa na sua cidade. Nós ainda temos lugares do Brasil e do mundo que tem missa uma vez por ano. Para a grande maioria dos brasileiros, isso não é mais verdade. A gente tem missa toda semana, todo domingo, em alguns casos todos os dias. De repente, a igreja fecha. E agora, o que faremos? A igreja fechou, mas a missa começou a acontecer na casa de cada um, porque o digital levou. A palavra de Deus continuou sendo entregue, proclamada na vida de cada um. Por quê? Porque o digital levou. E isso sem contar, inclusive, o financeiro. Muita igreja por aí teria entrado numa crise violentíssima financeira se não fosse a questão digital. Por quê? Porque os fiéis puderam continuar colaborando com sua oferta, com o seu dízimo, também pela questão digital. Então a gente tem que se perguntar, afinal de contas, a transformação digital, ela foi ou não foi importante, né, para a pastoral? Eu diria, ela foi indispensável, gente. E não adianta a gente querer ficar resistindo. Eu me recordo que um belo dia alguém chegou e disse assim, nossa, já pensou no dia que tiver que passar um cartão de crédito para pagar o dízimo?
Hoje saiu notícia de que o governo pensa em que em 5 anos não haverá mais dinheiro, papel, moeda, né? Vai ser só o digital. E aí a igreja vai ficar sem receber o seu dízimo por conta disso? E agora, nesse tempo, se não fosse o cartão de crédito, como é que ia ser? Se não fosse o cartão digital, se não fosse a conta bancária, como é que ia ser? Enfim, meus irmãos, agradeço de coração a chance de estar aqui hoje e poder compartilhar com vocês, sim, que o A12 digital e o digital como um todo pode, sim, nos ajudar em muito na nossa vida pastoral. Obrigado, Padre Camilo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Uma alegria estar aqui. Padre, a gente que agradece, né, a participação do senhor, essas palavras tão sábias, né, que nos acrescentam tanto, né, e a todos que trabalham principalmente com a igreja, que trabalham na sua comunidade, paróquia e tudo mais. Agora, padre, eu vou pedir para o senhor olhar para a tela, que vai chegar a pergunta para o senhor aqui. E menino? É. A Fátima, isso, de Altamira, do Pará, ela pergunta: realmente é necessário pensar em transformação digital para a igreja? Mas é claro, se você não pensa, ela vai acontecer de qualquer modo. Olha, você pensando ou não pensando, ela vai acontecer de qualquer jeito. Por quê? Porque já está acontecendo. Agora, pensar nos dá a possibilidade de nós a utilizarmos mais adequadamente, mais plenamente e de uma forma mais eficiente e eficaz. Então tem que pensar. Você veja, o A12, ele pensa o digital para quê? Para a igreja. Vocês não fazem reunião toda semana, todo dia, sei lá, vejo o Eduardo lá em casa, só ali naqueles negócios, como é que é o nome? No Skype lá, e falando, e conversa. Está fazendo o quê? Estou pensando no digital. Para quê? Para a igreja. Padre Camilo, quando pega lá, a Luana estava por aí, né? E faz uma reunião para poder ajustar uma grade, uma coisa, colocar uma nova editoria. Está pensando no quê? Está pensando no digital. Está fazendo isso para quê? Para a igreja. Ora, milhares e milhares de pessoas hoje conhecem a Aparecida sem nunca ter vindo aqui. Por conta do quê? Do digital, né? E eu mesmo tem dias que eu gosto mais de ficar em casa. Eu vejo pela televisão, eu vejo pela internet. Hoje eu só vim aqui porque queria vir. Já tem 5 meses que eu estou dentro de casa, aproveitei para fugir. Se não, estava em casa assistindo. O digital nos possibilita. Então, pensar é importante para a gente não fazer mal feito. Muito bem. Padre, Perfeito, obrigado. A gente agradece porque a partilha, né, que o senhor fez ajuda muito aqueles que estão responsáveis pela pastoral da comunicação em suas comunidades a perceberem que a transformação digital já está aí. Nós é que precisamos compreendê-la e usar ela da melhor forma possível. No passado, nós tínhamos a comunicação pela imprensa, depois veio a rádio, depois a TV, mas com alguns limites. A comunicação digital, ela é sem fronteiras. Ela possibilita que a gente alcance as mais variadas realidades. Então, basta que a gente use, né, desse instrumental que está literalmente em nossas mãos. Padre, obrigado pela partilha. Obrigado. Deus abençoe o seu ministério e que o senhor continue comunicando aí o amor de Deus e a esperança para muitas pessoas. Obrigado. Padre, brigadão. Deus abençoe, viu? Obrigado.